Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Um dos primeiros sistemas de classificação dos seres vivos que surgiu foi no século XVIII e foi estabelecido por um botânico sueco chamado Carolus Linneu. Essa imagem aqui é Carolus Linnaeus, ou Linneu, como é popularmente conhecido, ou então Linné. Com algumas modificações, esse sistema ainda é utilizado hoje. Então, esses sistemas foram criados para classificar os seres vivos, né? No século XVIII, esse Linneu, ele escreveu uma obra chamada Sistema Natural, ou Sistema Nature, ou Nature. Propôs uma forma hierárquica de classificação dos seres vivos. Nesse livro, ele estipula 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal, e agrupa todos os seres vivos em 5 categorias: classe, ordem, gênero, espécie e variedade. Então, o que a gente via? Aqui é o livro de Linneu, aqui é Linneu. Então, Linneu também, além dele ter classificado esses 3 sistemas de classificação que a gente falou mais à frente, ele também estabeleceu regras de nomenclatura, que são utilizadas até hoje, embora com algumas modificações. Ele é quem criou uma forma de você dar nome às espécies, nomear essas espécies. Ou seja, os nomes científicos são compostos por 2 nomes, que são criados com base no latim. Então, a língua utilizada para dar esses nomes às espécies que são descobertas até hoje é o latim. Então, o primeiro nome da espécie, ele é sempre escrito em letra maiúscula e identifica o gênero ao qual aquele indivíduo pertence. O segundo nome é escrito com todas as letras minúsculas e identifica especificamente o indivíduo. É chamado de epíteto específico, ou seja, a palavra que especifica gênero. As 2 palavras são escritas em itálico ou sublinhadas, quando você não tem a possibilidade de escrevê-las em itálico. Por exemplo, eu estou escrevendo no meu caderno, eu vou escrever sublinhado, Agora, se eu estou escrevendo aqui, no computador, eu posso escrever preferencialmente em itálico. Mas aqui tem um exemplo que eu peguei na internet. Por exemplo, eu quero dar um nome ao ser humano. Eu sei que o nome da espécie é Homo sapiens. Então, eu tenho que aqui, primeiro aqui, Homo, letra maiúscula aqui. Aqui está grifado abaixo, sublinhado abaixo, Então, aqui eu tenho gênero. E sapiens está indicando, começa com letra minúscula, Então, aqui é o epíteto específico. Então, Homo sapiens é o nome da espécie, nome popular humano, espécie humana, A gente já vai, colocar aqui, na classificação atual. Nós temos que o quê? A unidade básica de classificação é a espécie, Então, eu encontro um indivíduo e eu sei que ele é de uma espécie. Ou então, o que é uma espécie? São considerados indivíduos pertencentes à mesma espécie, uma espécie de abelha. Todos são considerados abelhas, todos os seres semelhantes entre si e capazes de produzir descendentes férteis em condições naturais. Por exemplo, aquelas espécies, elas vão acasalar e aqueles indivíduos vão acasalar e vão gerar descendentes férteis, descendentes que consigam se reproduzir mais tarde. Então, se esses 2 indivíduos semelhantes podem se cruzar, e gerar descendentes, eles são considerados da mesma espécie. Então, aqui, espécies semelhantes são agrupadas em gênero, Os gêneros semelhantes são agrupados na mesma família. Famílias são agrupadas em ordens, que essas ordens são agrupadas em classes, essas classes são agrupadas em filos ou divisões, e esses filos são agrupados em reinos, Aí nós temos o quê? A classificação, Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, Então, nós temos o reino aí, os filos, as classes, as ordens, as famílias, o gênero e a espécie, Era a imagem que eu falei, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie,
Espécie, cada indivíduo, o gênero pertencente, a família, a ordem, a classe, o filo e o reino, né? Para eu poder classificar essa espécie nova descoberta, né? Ela vai pertencer a uma espécie, essa nova indivíduo vai pertencer a um gênero, a uma família, a uma ordem, a uma classe, a um filo e a um reino. Assim, eu vou classificar uma nova espécie que for descoberta. Ela vai ter que se encaixar numa espécie, num gênero, numa família, numa ordem, numa classe, no filo e no reino. Aí, galera, lembrando lá que eu estava falando, né, no início, que Linneu, né, ele classificou aqui, ó, em 3 reinos. O reino mineral, você tinha o reino vegetal e o reino animal. Então, toda espécie que era descoberta, ou ela se encaixaria no grupo dos animais, ou ela era um vegetal, ou ela era um mineral, né, que não era um grupo especificamente. Aí, ó, vamos avançar mais um pouco, né, e a gente vai ver o seguinte, que diferentes, né, cientistas vão classificar os animais em diferentes grupos, né? Por exemplo, Linneu, ele tinha 2 grandes grupos aqui e existia um aqui que era dos minerais, né? Animalia e planta. Haeckel, que era um outro rapaz, era um outro cientista, né, que continuando a ideia de Linneu, já descobriu que os animais, né, com a descoberta do microscópio, né, que os animais nem sempre eles poderiam se encaixar, né, os seres, eles nem sempre poderiam se encaixar no grupo de animais ou de plantas, eles poderiam ser protistas, né, protozoários, né, indivíduos que não se classificavam em nenhum desses 2 outros grupos. Mais para frente, o Koplen, ele já descobriu com o avanço da microscopia, né, que existia um outro novo grupo, a Monera. Monera, protistas, Animalia e Plantae. E Wiltake, ele já, estudando, ó, ele já descobriu, né, uma divisão diferente. Ele dividiu esses seres que eram descobertos, né, ou ele se encaixaria em Animalia, ou ele era um fungo, ou ele era uma planta, ou ele era um protista, ou ele era uma bactéria, no reino Monera, né? Então, falando aqui, ó, sobre esse último, o Whittaker, né? Antigamente, os cientistas dividiram os seres em 2 grandes reinos, animais e plantas, né? Como a gente falou lá de Linneu. Aí veio em 1969 esse Whittaker aqui que estabeleceu um novo sistema de classificação. Ele elaborou 5 grandes reinos. A espécie que ele estudava, ele investigava, ou ela poderia se encaixar no reino Monera, que eram as bactérias, ou ela poderia se encaixar no reino protista, ou no reino fungi, que eram os fungos, ou no reino planta, que eram as plantas, ou o reino animalia, que são os animais. Todos os sistemas de classificação, é importante falar isso, que existem não incluem os vírus, pois ainda existem discussões se eles são verdadeiramente seres vivos ou não. Fala assim, professora, quem são os vírus? Por exemplo, o coronavírus, né? A gente fala assim, coronavírus. O corona é uma espécie de vírus, né? A gente vai estudar, quando a gente falar de doenças de vírus, a gente falar os vírus, que os vírus têm uma característica interessante. Eles, para ser considerado ser vivo, galera, o indivíduo ele vai ter que apresentar célula, né? Além de responder estímulo, poder se reproduzir, mas como base, eles precisam de célula. Os vírus, eles não vão apresentar uma célula, galera. Eles vão ser uma cápsula e cápsula proteica, né? E DNA ali dentro, ou RNA dentro dessa cápsula proteica, né? Que a gente vai falar mais à frente. Não vão apresentar, né, uma célula em si. E tanto que, por exemplo, o vírus, quando ele está fora do corpo, ele fica inativo. Ele não tem vida. Ele é uma coisa, né, chamado de vírion. Ele tem aquela característica lá, né, tem o DNA lá dentro e tem a cápsula proteica, mas ele está parado, ele não tem atividade nenhuma. Ele precisa invadir uma célula para poder fazer o quê? Fazer com que aquela maquinaria, aquela célula funcione para ele. Ele vai se replicar dentro da célula e vai causar os sintomas, causar a doença. Ele precisa da célula para poder viver. Fora da célula ele não é nada, ele é um vírion, ele nem é um vírus, ele não está ativo, ele não tem célula para funcionar. Então essa é uma grande discussão que ainda não foi chegada a uma conclusão, né? Ninguém chegou a uma conclusão ainda, os cientistas estão sempre discutindo, né? E nada
foi estabelecido ainda, porque a ciência é isso, né, galera? Eles estão sempre investigando, né? São as perguntas que vão mover a ciência, não as respostas. Sempre eles vão estar ali procurando novas, fazendo perguntas, né? Para poder achar respostas. Essas respostas vão motivar novas perguntas e assim a ciência vai mudando. A gente tem uma imagem bem legal mostrando, né, esses grupos, 5 grandes reinos. Monera, que são as cianobactérias e as bactérias, né? Que isso aqui já mudou, né? Nós temos os protistas, que nós temos algas unicelulares, né, protozoários, que a gente vai estudar todos esses grupos. Nós temos aqui, ó, os animais, nós temos as esponjas, os anfíbios, né? Nós temos as estrelas do mar, os insetos. Nós temos aqui no meio, ó, que interessante, a gente tem as plantas, ó, as plantas aqui. Nós temos os fungos aqui, que também a gente vai estudar. Ah, professora, mas você está mostrando essas imagens? Eu nunca vi isso, né? Eu sei, agora no 7º ano a gente vai falar sobre esses grupos todos, né? Vai ser bem legal. Aí, sobre esses reinos, o primeiro é um reino Monera. Aqui tem uma foto de uma bactéria. Percebam, galera, que a bactéria são organismos procariontes. Lembrando lá que organismos procariontes são organismos que não vão apresentar núcleo na sua célula. Eles vão ser seres unicelulares, vão ficar em colônias, aglomerados, ou eles podem ficar sozinhos, né? Os representantes desse reino são as bactérias e as cianobactérias. Aqui nós temos os protistas, né? Aqui nós temos protistas, esses seres são eucariontes, ou seja, eles já vão ter um núcleo ali, né? Podem ser unicelulares, coloniais ou não. Nesse grupo existem indivíduos representantes que são as algas e que fazem fotossíntese, né? Um grupo separado de alga. E nós temos os protozoários, organismos heterótrofos. O que significa esse termo, né? Heterótrofos? Que não conseguem fabricar seu próprio alimento. Eles vão ter que comer, vão ter que ingerir coisas do ambiente para poder viver. Então, eles vão absorver ou ingerir. Nós temos aqui, ó, o próximo reino, o reino fungi. São organismos também eucariontes, né? Aqui tem uma foto do fungo, vocês já viram, orelha de pau, né? Aquele que é muito comum em áreas úmidas, né? Em decomposição. Então, são seres que não fabricam seu próprio alimento também, podem ter várias células. E compreende o reino dos fungos. Nós temos o reino plânter, aqui a diversidade de plantas, né? A gente observa aqui organismos eucariontes, multicelulares, que vão fazer a fotossíntese. Uma coisa interessante é que as algas elas vão ter essa capacidade, as algas e as plantas, de fazer a fotossíntese. Né? As plantas no reino plânter fazem fotossíntese e as algas lá nos protozoários também fazem. Se você é professora, mas alga é um protozoário? Sim, a classificação delas, elas são incluídas nos protistas, mas tem um grupo separado para elas, que é o grupo das algas, né? Numa nova classificação. Mas aqui no ensino fundamental, a gente já vai falar dessa. E o reino dos animais, né? Que são seres que têm nas suas células núcleo, com seu DNA lá dentro, então são eucariontes, tem muitas células e também não vão ter a capacidade de fabricar seu próprio alimento. Eles vão ter que se alimentar de coisas do meio ambiente, né? Eles vão gerir seu alimento. Aqui tem um peixinho, né? Representando. Então, a gente também pode perceber que ao longo dos anos, a gente aqui, ó, em 77, alguns avanços, né, científicos, foi possível, através de análises moleculares, né, descobrir que esse cara aqui, o Uzi, né, propôs a formação de 3 domínios. Ao invés de classificar nesses grandes grupos, né, ele achou que esses indivíduos não estavam organizados de maneira correta. Então, eles foram lá, né, e começou a organizar esses indivíduos em domínio. Então, tem domínio da bactéria, domínio árquea e domínio eucária. Essa é uma denominação em domínios, né, mais aceita na ciência. Então, quando você vai lá na universidade, né, alguns grupos, eles estudam, né, esses domínios, né? Eles
separam os seres classificando dentro desses domínios, não mais naqueles grandes grupos que a gente viu ali, aqueles 5 grupos, né? Que aquilo já está meio ultrapassado para a universidade, né? Os grupos estudiosos viram que isso não era muito aceito. Então, aqui, ó, eubactérias são bactérias formadas por seres vivos unicelulares que não fazem fotossíntese, né? Procarionte. A célula é bem primitiva, não tem núcleo. São as bactérias. Domínio eucariotas são formados pelos seres vivos eucariontes, animais, plantas, protozoários e fungos. E aqui, ó, o domínio das arqueobactérias são formados por seres unicelulares, procariontes, arqueobactérias. Então, esses seres são primitivos, né? Tem composição diferente das eubactérias, que são as bactérias verdadeiras. Apesar deles terem capazes de suportar condições extremas. Então, essas arqueobactérias aqui são bactérias que vivem próximos a vulcões, em gelos, em ambientes bem extremos mesmo. Essas bactérias vão estar lá vivendo, né? Elas vivem nesse lugar. Então, são o domínio das arqueobactérias. Aí separou esses seres das bactérias aqui, né? E aqui tem o domínio dos eucariontes, né? Que são animais, plantas, protozoários e fungos, né? A gente tem aqui separado. Os outros grupos ele arrumou aqui nos eucariotas. Eubactérias são as bactérias verdadeiras, botou bactéria sozinha lá. E o domínio da arqueobactérias, as bactérias mais primitivas, né? Há também uma outra classificação, galera. O domínio dos 6 reinos, né? Em 2 domínios e 6 reinos. Aí tem o domínio das eucariotas, domínio das procariotas. Aí a gente vai lá colocar, ó, reino dos protozoários, reino dos fungos, reino das plantas, animais e cromistas. Esses cromistas aqui são algas, fungos e protozoários. E tem o domínio procariotas. Esses procariotas aqui, né, são seres, ó, bactérias e cianobactérias. Então, todos eles têm um ancestral comum, né, que foi se modificando e originando esses seres aqui. Essa classificação não é tão utilizada, mas ela existe, né? Então, a gente pode perceber o seguinte, que existem diferentes maneiras de classificar e arrumar esses seres vivos, tá? Dependendo do cientista, dependendo da época, isso vai variar.